Pessoal, bom dia a todos. Bom dia aos aqui presentes. Bom dia aos amigos que nos acompanham pela internet. Vamos iniciar nosso curso de orientações sobre encerramento de mandato para gestores municipais. Meu nome é José Antônio Gramelich, vocês observaram lá pelo programa do curso. Sou auditor de controle externo, formado em administração e em contabilidade. Já estou no tribunal chegando aos meus 15 anos já de carreira, agora no início de 2017. Trabalhei em diversas áreas aqui no Tribunal de Contas. Inicialmente eu fiz auditorias em municípios e em estado. Depois eu participei de alguns projetos no âmbito aqui do tribunal. Projetos desse tipo, a implantação do planejamento estratégico da corregedoria. Participei da primeira fase da implantação da PCA eletrônica, essa que a gente vai conversar um pouco aí também, do Cidades Web. Já fui coordenador da 4ª Secretaria de Controle Externo. E atualmente eu trabalho na SESEX Contas, fazendo análise de prestação de contas. Há exatos 10 anos eu estou trabalhando única e exclusivamente com prestação de contas. Foi por esse motivo que o secretário-geral de Controle Externo, dada já a minha experiência, me incumbiu dessa missão de estar trazendo esse curso de orientações sobre encerramento de mandato. Ano passado, talvez algum dos senhores e das senhoras se lembrem, o tribunal fez um evento técnico. Foi mais não tinha um caráter, uma conotação de curso especificamente, e esse ano, como efetivamente nós estamos no último ano de mandato, em agosto de 2016, resolvemos fazer então um curso mais voltado para o pessoal que trabalha diretamente com prestação de contas. Bom, esse curso é uma novidade, é a primeira vez que ele está sendo ministrado aqui no tribunal, então ele foi pensado para ser o mais prático possível. A princípio, nós precisaríamos de 12 horas, mas por questões internas não foi possível, 12 horas para esse curso, para a gente trabalhar um pouco melhor as planilhas e apuração. Então, ele não vai ter essa carga prática assim tão aprofundada como talvez os senhores e as senhoras precisem. A gente vai ter uma parte teórica e a gente vai ter uma parte prática. O meu e-mail vai estar aí à disposição. As dúvidas que vocês tiverem que não puderem ser sanadas aqui, vão ser sanadas posteriormente via e-mail. Então, esse é o nosso curso, esse é o instrutor e esse é o nosso objetivo. Trazer de forma bem tranquila essa parte teórica e essa parte prática. E apesar desse curso, nesse dia de hoje, estar sendo gravado, aquelas pessoas que já me conhecem, eu já estou há 5 anos ministrando o curso, sabem que eu costumo dar um caráter muito prático às minhas aulas. Então, se nós estamos aqui, é porque, com certeza, tem alguma necessidade de conhecimento ou até mesmo uma dúvida que trouxe vocês aqui. Então, passou alguma coisa que vocês não entenderam, levantem a mão, eu vou repetir a pergunta, pelo fato da aula estar sendo gravada. Tem alguma dúvida? Olha, esse posicionamento do tribunal não está sendo o que a gente está praticando lá no nosso município. Aqui é o momento da gente fazer isso. Aqui é o momento da gente tentar alinhar essa situação, até porque é um momento que estamos passando aí. Realmente não é um momento muito bom para os municípios, e o ano está se acabando, e eu tenho certeza que os gestores vão querer esforço de todo mundo para tentar o máximo possível encerrar a sua gestão de maneira lisa, ok? Então vocês podem ficar à vontade nesse sentido, lógico, dentro da limitação do tempo, por causa da videoaula. Eu costumo fazer em todas as minhas aulas, pegar uma rápida apresentação das pessoas para me situar em relação aos jurisdicionários que estão participando e principalmente ao poder, ao órgão ou à secretaria. Okay? Então vamos começar aqui pelas senhoras aqui na frente, por favor. Senhoritas. Bom dia a todos, eu sou Josélia, trabalho na Prefeitura de Venda Nova de Imigrante e tesoureira. Tesoureira de Venda Nova de Imigrante. Bom dia, sou Ellen, trabalho também na Prefeitura de Venda Nova, sou controladora. Controle interno, Prefeitura. Venda Nova? Venda Nova. Ok, então Venda Nova, uma tesoureira, a controle interna e a contadora. O pessoal do Miss Martins ali. Gilvan, secretário da Fazenda, Prefeitura Municipal do Miss Martins. Ok. Isabel, Prefeitura Municipal do Miss Martins, controladora. Controle interno e o secretário de Finanças do Domingos Martins. O cavaleiro, depois a senhora aí também. Bom dia, eu sou Marcelo, trabalho na Prefeitura Municipal de Cariacica, sou auditor interno. Auditor, controle interno, né? Controle interno Cariacica. Bom dia, meu nome é Raíza, eu sou do Instituto de Previdência de Vila Velha, sou assessora jurídica. Jurídico do Instituto de Previdência de Vila Velha. O rapaz está ali atrás e depois a gente passa para cá. Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou assessor técnico da Secretaria de Obras da Prefeitura da
Secretaria de Obras, Prefeitura da Serra. Ok. Leonardo, Prefeitura de Vila Velha. Qual o setor? Contabilidade. Contabilidade. Prefeitura de Vila Velha, Contabilidade, Obras Vila Velha. Daiana, contabilidade, também Contador Vila Velha. Sim, a comunidade. Vila Velha. A senhora, por favor. Conceição da Barra, controle interno. Ok. Ok, tudo bem. Então vamos lá. Como eu disse, vai ficar à disposição de vocês que estão aqui presencialmente e dos que fazem curso pela internet, o meu e-mail para quaisquer dúvidas que porventura a gente não consiga resolver aqui em sala de aula. Podem ficar à vontade, tá? A caixa de e-mail lá tem bastante espaço, então não vai perder mensagem de vocês, a menos que vocês errem o endereço. Podem ficar à vontade, nesse sentido. Meu nome está ali, eu já me apresentei. Vamos lá. Qual o objetivo do nosso curso aqui? Proporcionar aos participantes uma visão dos elementos necessários à boa gestão pública, quando do encerramento do mandato eletivo, bem como informar as vedações contidas nas normas voltadas para a responsabilidade fiscal e ainda os prazos contidos na legislação eleitoral, com vista a subsidiar o término do mandato com transparência, legalidade e moralidade pública. Então, bem rapidamente, nós vamos abordar aí 9 tópicos nessas 6 horas de curso para tentar trazer esse objetivo para vocês aí. O programa do curso é esse aí. Nós vamos falar um pouco sobre planejamento, bem pouquinho mesmo. Inclusive, esses 3 primeiros tópicos aqui é só para dar uma introdução ao nosso ponto central do curso. Perdão, gente. Então, vamos falar sobre planejamento, princípios da administração pública ao qual todos nós, servidores e gestores, estamos vinculados. Então, é sempre bom dar uma repassada. Falar dos instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal e depois entrar propriamente dito na matéria principal do curso. Falar sobre a prestação de contas no âmbito do Tribunal de Contas, abordar os aspectos gerais da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aqui eu não vou falar das vedações específicas de final de mandato, as vedações específicas de final de mandato eu vou falar aqui no último tópico, aqui é só para dar uma introdução, porque, muito embora exista uma certa preocupação com o final de mandato, mas as regras que o gestor tem que observar, as regras gerais, todo ano se repetem. Então, nunca é demais, né, lembrar daquilo que o gestor está vedado ou daqueles limites que são impostos a ele anualmente. Legislação eleitoral, vou abordar bem rapidamente, por quê? As infrações à legislação eleitoral não são competência de apuração do Tribunal de Contas, são do Ministério Público e do Tribunal Regional. Vez ou outra entra uma denúncia aqui no Tribunal de Contas acerca de propaganda, né, por causa do princípio da impessoalidade, mas aí tá um pouco afastado do cerne da legislação eleitoral. Então, eu abordo bem rapidamente aquelas vedações contidas na legislação eleitoral. Por se tratar de último ano de mandato, é interessante os gestores e os técnicos terem ciência desse tipo de vedação, mas eu não abordo em profundidade justamente por esse fato de que não é o Tribunal de Contas o órgão competente para fazer essa apuração dos ilícitos da legislação eleitoral. Pelo menos a maioria deles. Fechamento de balanço, aqui é uma parte que eu também vou passar, não vou aprofundar muito nessa parte dos lançamentos para fechamento das diversas contas contábeis que compõem o patrimônio dos municípios. Por quê? Porque aqui a gente tem um público que não é todo de contadores e a ideia aqui não é essa. A ideia é só falar da importância do último ano do mandato, de se fechar o balanço, dos procedimentos que têm que ser adotados para que se faça isso de maneira regular e de maneira tempestiva. Vou enfatizar mais nessa parte aí o decreto de encerramento do exercício e as regras de transição. Muito embora eu não tenha trazido nenhum slide sobre regras de transição, após o decreto de encerramento do exercício, eu falo sobre as regras de transição. Aí, já chegando na parte principal, antes de terminar, eu falo sobre a parte conceitual dos restos a pagar e a importância da obediência da ordem cronológica de pagamento. E, por fim, eu adentro nos limites legais e constitucionais. E aqui nós vamos ver saúde, educação, artigo 42, limites para dívida e endividamento, operações de receita, operações de crédito e as vedações contidas especificamente para o último ano eleitoral.
uma parte desses limites, eu falo nesses aspectos aqui, mas a parte que diz respeito exclusivamente ao encerramento de mandato, eu finalizo aqui. E aqui, se houver tempo, ontem foi o primeiro dia desse curso, ontem, dia 15 de agosto de 2016, nós tivemos um pequeno problema, porque houveram 2 acidentes na BR-101 e o pessoal que veio para cá chegou aqui 9 da manhã. Então, o curso acabou 5 da tarde, quando era para acabar 4h30. Então, não foi possível a gente visitar todas as planilhas de apuração de limites. Então, eu priorizei o artigo 42, porque era o mais importante e é o cerne do curso. Tudo bem, gente? Então, esse é o nosso planejamento, o nosso programa de curso. O objetivo está dado, né? As limitações do curso também foram postas. Algum questionamento, alguma dúvida? Tá? Não precisam ficar emudecidos só pela presença da filmagem, tá? Podem fazer pergunta, eu repito a pergunta e a gente responde. Lembra do que eu falei? Não bateu, o que eu falei não casou com o que está assentado na cabeça de vocês, imediatamente levanta a mão, não deixa passar. Isso aqui é trabalho. Tudo bem? Vamos seguir? Planejamento. Em 2013, a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, a MUNES, realizou diversos seminários com vistas a subsidiar, a orientar, os novos gestores que estavam assumindo em 2013. Foram 10 seminários espalhados por 9 polos no interior e um polo aqui na Grande Vitória. O Tribunal de Contas participou com 3 ou 4 temas. E um desses temas foi planejamento estratégico dentro da administração pública, que foi até inclusive ministrado por mim e pelo subsecretário-geral de Controle Externo, atualmente Alexander Binda. E naquela época, em 2013, nós falávamos nesse seminário da importância dos municípios trabalharem com planejamento estratégico de forma permanente, né? Não aquele planejamento do planejar por planejar, mas um planejar com vista a alcançar uma meta, um objetivo, um futuro melhor para o seu município. E aí nós citávamos naquela época os exemplos, né, de planejamentos de longo prazo que a gente tinha conhecimento, da Vitória do Futuro, do planejamento estratégico do município da Serra, de Cariacica, e de Linhares, que ainda naquela época estava começando a fazer o seu planejamento de longo prazo. Então a gente percebia que eram poucos os municípios que tinham o planejamento como uma ferramenta de gestão permanente. O que a gente observava nesses municípios, principalmente nos municípios menores, e isso aí não é querer ser pejorativo, não é pelo fato do município ser menor, mas realmente não se tinha planejamento para os municípios menores. O que a gente tinha lá era o famoso gestor, o especialista em apagar incêndio. Né? Poxa, o cara trabalha bem, não, o cara é um ótimo apagador de incêndio, sabe resolver a situação. Era aquele gestor reativo. As coisas aconteciam e ele conseguia resolver aquele problema no exato momento que acontecia. Passados 3 anos, de 2013 para 2016, olha o cenário que aconteceu. Parte climática, tivemos 2 grandes enchentes e uma seca assoladora. Parte econômica, não preciso nem dizer, porque quem trabalha com contabilidade e tesouraria deve chegar em casa com vontade de chorar, né? Parte política, piorou, prefiro nem comentar, né, pelo momento que passa o Brasil. Então, reparem que, se em 2013 o cenário que se apresentava não era dos melhores, em 2016 eu tenho plena certeza de que realmente só aconteceu coisa ruim. Agora, imaginem, né, para aqueles municípios que não estavam estruturados, que não tinha essa cultura de planejar, não tinha essa cultura de monitorar o ambiente, não é monitorar o meio ambiente, é monitorar o ambiente com tudo que está acontecendo, todas essas variáveis. Como é que está chegando agora em 2016 para encerrar o seu mandato? Se já está difícil para quem faz planejamento, para quem não faz, deve estar muito pior. Então, a gente, desde 2011, quando eu virei instrutor aqui da Escola de Contas, eu e o Fábio e o Alex, que ministramos o nosso curso de gestão orçamentária, que é o nosso curso periódico, esse curso de encerramento ele é eventual, nós batemos muito nessa tecla do planejamento. Mas e a gente bate no sentido de que não é o planejar por planejar, tem que ser cultural. Tem que existir no município uma estrutura voltada para isso. E não é o fato de você ter uma secretaria de planejamento, que essa secretaria de planejamento no município vai fazer isso, né?
Muitas vezes a gente vê as funções de uma Secretaria de Planejamento no município voltadas exclusivamente para essa questão da execução orçamentária, que é importante? Sim, é importante, com certeza. Mas o pensar o município como um todo, né, tem que ser algo contínuo, permanente. Certo, pessoal? Então, feita essa introdução sobre o planejamento, nós temos aqui o conceito de que o planejamento é um processo racional para definir objetivos e determinar os meios para alcançá-los. Ou seja, eu quero saber aonde eu quero chegar e qual o caminho eu vou percorrer para chegar a este ponto. Essa é uma definição vindo lá da ciência da administração, da teoria da administração. E aí, voltando aqui já para a administração pública, não é dado ao administrador público a faculdade de planejar. Ao contrário, a obrigação de planejar decorre da lei e a própria Constituição Federal determina quais são os instrumentos de planejamento. Que instrumentos são esses? Que é o único planejamento que se faz na maioria dos órgãos públicos, dos poderes públicos hoje. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Está lá no artigo 165 da Constituição Federal. Lembrando que a proposta de iniciativa de lei que visa a disciplinar essas matérias é vinculada. Somente o chefe do Poder Executivo pode estabelecer leis, né, pode propor leis que vão estabelecer o PPA, a LDO e os orçamentos. Então, infelizmente, hoje, no Brasil, os únicos instrumentos de planejamento que são levados a efeito são esses, simplesmente porque existe a determinação legal de que se faça. PPA, LDO e LOA. E aí, já entrando na questão da responsabilidade fiscal, a LRF, lá no seu parágrafo 1º do artigo 1º, ela já vem dizendo, olha, para se ter responsabilidade na gestão fiscal, é necessária ação planejada e transparente para prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Né? O interessante desse parágrafo 1º aí da LRF, do artigo 1º, é que as pessoas achavam, pelo menos quando se publicou, quando se editou a Lei Complementar 101, de que a LRF era apenas uma lei que visava impor limites, né, principalmente para a despesa de pessoal. Mas, na verdade, o objetivo principal da LRF é esse aqui, ó, é o equilíbrio das contas públicas. Quando a gente chegar no item 4, que fomos falar dos aspectos gerais, eu vou trazer um pouco dos aspectos históricos da LRF e a gente vai entender um pouco melhor isso aí. Certo, pessoal? Então, em termos de planejamento hoje no Brasil, infelizmente, poucos são os municípios que trabalham com planejamento estratégico permanente. O que se faz em termos de planejamento são meramente a edição do PPA, da LDO e da LOA, e sua execução. Certo? Algum dos municípios aqui presentes tem uma noção ou um exemplo diferente de planejamento que se faz, ou é meramente isso aí, PPA, LDO e LOA? É isso aí mesmo, né? Ok. Tranquilo? Planejamento ok? Muito bem. Princípios da administração pública. Bom dia. Bom dia. Pessoal, bom dia. Meu nome é José Antônio. Só vou recapitular aqui para os 3 colegas que chegaram agora. Acabamos de iniciar, já passamos pelo item 1 do nosso programa. Foram só 4 slides, não se preocupem, é tranquilo. Nosso curso sobre orientações de mandato é a primeira vez que a gente está fazendo ele aqui no Tribunal de Contas. Ano passado nós tivemos um evento e já comentei com os colegas, o nosso curso ele vai ser um pouco mais teórico do que prático em função da carga horária disponível. Era previsto em 12 horas inicialmente, passaram para 6 horas, então nós não vamos poder trabalhar com as planilhas de apuração de limites, e principalmente do artigo 42, que é o
o ponto principal que eu acho que trouxe vocês até aqui para fazerem o curso. Essa aula está sendo gravada, né, para efeitos de videoaula no futuro. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, eu vou repetir a pergunta porque o microfone para a gravação está comigo. Ok? Vou só agora rapidamente fazer a mesma coisa que eu fiz com os demais colegas para me situar em relação aos jurisdicionados, né, e as pessoas que estão participando. Então, só vou pedir para vocês dizerem o nome, qual o município e o órgão ou o poder que trabalham. Vou começar pela ex-colega aí da contabilidade. Diana, Câmara de Marechal Floriano. Câmara de Marechal Floriano. Você é contadora lá? Eu estou no lugar da contadora. Na contadora. Tesoureira, mas... Tesoureira, exercendo o lugar da contabilidade. O colega, por favor. Câmara de Rio Novo do Sul. Câmara de Conha, contadora. Tesoureira da Câmara de Conha. Ontem teve uma turma boa de Conha aqui no curso. Então, Câmara de Conha, Prefeitura, Câmara. 2 câmaras e uma Prefeitura. Ok? E Câmara de Marechal Floriano. Muito bem. Dando continuidade, pessoal, então, nós falamos aí no primeiro item aí sobre a importância do planejamento Bom dia. Só seu nome e o seu órgão que você trabalha. Gedalias, trabalho na Câmara de Marechal. Câmara de Marechal, ok. Então a colega depois te passa as orientações aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, como nós dissemos no primeiro item, pessoal, a importância de se ter planejamento permanente, ela se acentua nesses períodos de crise, como a gente vai ver no decorrer do nosso curso, né? E como eu já havia colocado, infelizmente no Brasil não existe essa cultura do planejamento permanente, apenas de se fazer os instrumentos de planejamento que estão previstos na Constituição Federal, PPA, LDO e LOA. Vamos agora revisitar bem rapidamente os princípios da administração pública que regem as nossas ações, seja enquanto servidores técnicos, seja enquanto gestores. Aqui é bem rápido também. Princípios da administração pública está lá previsto no artigo 37 da Constituição Federal, né, o legalidade, o impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio da legalidade. Todo ato administrativo deve ser antecedido de lei que o fundamente. Esse é o princípio que normalmente traz mais problemas para os gestores, né, de fazer um ato eivado pelo simples fato de não haver uma autorização legal que o anteceda. Todo e qualquer ato promovido pelo gestor público deve haver uma autorização legal. E aqui, trazendo em termos práticos, como eu disse, eu gosto muito de trazer o conteúdo dos cursos para a prática, que a gente tem aqui já com 10 anos de experiência, vivendo aí nessa parte de prestação de contas, eu trago o exemplo dos créditos adicionais, né? Só posso abrir crédito adicional se houver autorização na lei orçamentária. E é muito comum, melhor dizendo, é muito comum a gente pegar a abertura de crédito adicional que excede essa autorização prevista em lei, aferindo esse princípio aqui. Não tem lei, não tem autorização para isso. E isso é só um dos exemplos dentro de prestação de contas. Então, muito atento, temos que ficar muito atentos a esse princípio. Não posso fazer nada que a lei não me autorize. Ok? Princípio da impessoalidade, que veda o tratamento discricionário baseado em preferências pessoais, propaganda de si mesmo. O administrador não pode praticar o ato visando beneficiar ou prejudicar determinado indivíduo. É muito difícil punir gestor com base no princípio da impessoalidade, só em casos extremos mesmo. É muito complicado, tem um grau de subjetividade esse, o da moralidade, é muito complicado você conseguir capitular e verificar causa e nexo em determinadas ações para se punir gestor. Raramente, acho que eu desconheço em quase 15 anos aqui um prefeito que tenha, ou um gestor que tenha sido punido com base no princípio da impessoalidade aqui no tribunal. Princípio da moralidade, que vai impor comportamentos éticos e morais baseados nos bons costumes, na justiça e na equidade. A moralidade constitui pressuposto de validade do ato praticado por qualquer administrador público. Como eu havia dito, esse é um princípio muito difícil de se punir gestor,
porque realmente, às vezes, o comportamento que a gente tem por ético, para mim é uma coisa, para o gestor é outra. Então, tem um grau aí de subjetividade muito, muito forte. É complicado. Princípio da publicidade. Impõe a divulgação dos atos praticados pela administração pública. Num passado não muito remoto, nós já tivemos muitos problemas com o princípio da publicidade. Vou dar um exemplo. Publicação do instrumento convocatório, edital ou carta convite. Era muito comum nos municípios se utilizar, antes da lei do pregão, a carta convite. E a gente ia fazer auditoria, né? Que hoje nem mais auditoria, aqui no tribunal é fiscalização. A auditoria é uma técnica utilizada para se fazer fiscalização. E naquela época, o nome era auditoria, ao se fazer auditoria, pegava lá a carta convite. Vocês publicaram esse edital? Sim, onde? Aqui, ó, no mural. Foi dada publicidade? É complicado. Por que hoje não temos mais esse problema? Hoje não temos mais esse problema por causa das redes sociais, por causa da internet, que é se divulgou muito nos interiores. Antigamente você tinha esse problema de conexão de rede, mas hoje isso é mais tranquilo. Então hoje tem o próprio portal das prefeituras, que são obrigadas a manter portal, da exigência legal. Então esse problema da publicidade hoje, ele está um pouco minimizado, mas já tivemos muitos problemas no passado com essa questão de publicidade. Muitos problemas mesmo. E gestores já foram punidos por não dar cumprimento à publicidade. Certo? O último princípio que nós temos é o princípio da eficiência. Esse princípio ele foi elevado a essa condição em 1998, dentro lá das reformas do aparelho do Estado, que começaram em 95. Aí em 98, né, junto com aquele pacote de bondades que veio lá com a emenda constitucional 19 e 20, alteraram também o artigo 37 da Constituição e a eficiência passou um princípio a ser observado por todos os gestores públicos. Impõe atuação idônea, econômica e satisfatória na realização das finalidades públicas. Também é um princípio de difícil apuração. A eficiência, para você medir numa ação estatal, você tem que medir os meios, os fins, a situação do momento. Será que aquela situação, aquele caminho adotado era o mais econômico naquele momento, era o mais eficiente? Tem que se ponderar. Também não é fácil se punir gestor por descumprimento do princípio da eficiência. Tudo bem, gente? Então, esses foram os princípios de administração pública, né? Só recapitulando. Nós falamos sobre planejamento, né, da importância do planejamento e dos princípios. E essa parte de instrumentos de planejamento vai só falar um pouco mais aprofundado sobre os 3 instrumentos de planejamento, para depois a gente começar a entrar então na parte mais específica do curso, que são as regras da LRF. Tá? Planejamento e princípios da administração pública. Alguma dúvida? Algum ponto que vocês acham que eu não mencionei, mas que vocês acham que é de importância? É importante estar mencionando? Alguma sugestão nesse sentido? Podemos seguir? Então vamos lá. Conforme havia dito, né, infelizmente no Brasil não existe a obrigatoriedade do gestor público adotar o planejamento estratégico como ferramenta de gestão. Opa, desculpa, gente. Isso acontece várias vezes, que o botão do laser é muito próximo aqui do passador e o dedo aqui é muito nervoso. Acontece isso. Então, infelizmente, não existe essa cultura do planejamento estratégico no Brasil. Né? Essa questão de do gestor monitorar o ambiente que o cerca, do gestor ser mais responsivo ao que está acontecendo no seu município, né? Ser proativo e não reativo, infelizmente não existe isso. Então, hoje o que nós temos, enquanto instrumentos de planejamento, são apenas aqueles que são obrigatórios advindos da Constituição Federal, que é o PPA, a LDO e a LOA, que a gente vai falar bem rapidamente sobre esses 3 agora. PPA, Plano Plurianual. PPA é um instrumento de planejamento que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e as outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
O PPA ele retrata em visão macro as intenções do gestor público para um período de 4 anos, podendo ser revisado a cada ano. Está lá disposto no artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, pessoal, quando a gente fala em PPA em nossos cursos, a gente costuma dizer o seguinte: olha só, como é que eu enxergo a cara do governo em termos de execução? Né? Não essa propaganda que vai começar hoje, a propaganda eleitoral, aquilo que o cara fala, mas é efetivamente aquilo que ele vai fazer. Eu vou enxergar aquilo que ele vai fazer aqui, ó. Isso aqui é que vai me dizer quais são, de fato, as intenções reais do governo. Por quê? Porque tudo aquilo que não estiver aqui, eu não posso fazer. Então não adianta ele na campanha dizer que vai fazer transposição do Rio Santa Maria lá para o Rio Muqui, né? E não colocar aqui. Não vai conseguir. Certo? Então, o meu plano de governo de médio prazo chama-se PPA, Plano Plurianual. Posso realizar alguma despesa ou algum programa que não esteja ali? Não. Ah, mas eu queria mudar, eu acho que eu errei. Tem como? Tem como. Ele pode ser revisado a cada ano. Então, o meu PPA ele pode ser modificado a cada ano. Modifiquei meu PPA, eu tenho que fazer alguma coisa? Sim, tem que encaminhar para o Tribunal de Contas. Toda vez que houver modificação na LDO, na LOA, no PPA, essa modificação tem que ser encaminhada ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem que conhecer dessas modificações. Isso, por enquanto, encaminhar em papel em físico. Por quê? A partir de 2017 ou 2018, todos esses instrumentos de planejamento serão recepcionados pelo nosso sistema Cidades Web. Falando em Cidades Web, né, na nossa volta do almoço, às 13h30, nós vamos ter aqui 20 minutos, né, uma fala de 20 minutos, com a equipe do Cidades Web, PCA, que vai trazer uma boa notícia para vocês, as mudanças para 2017. Ontem foi uma alegria, acabou com a minha tarde aqui. Quando o cara trouxe a notícia, e minha tarde aqui foi excelente. Mas, né, é melhor saber com antecedência para se preparar, né, já dentro da própria ideia de planejamento, do que, né, ser pego de surpresa. E isso é um dos pontos que a gente vem aqui discutindo muito no tribunal, justamente isso aí, de fazer as coisas com antecedência e dar prazo para o jurisdicionado se preparar. Tivemos muito problema esse ano, de 2017, na recepção, de 2016, nessa recepção das prestações de contas via Cidades Web. Salvo engano, até umas 2 semanas atrás, haviam ainda jurisdicionados que não haviam prestado contas. Sim, não prestaram contas. Faz parte. Pois não? Venhamos e convenhamos, a gente tem que entender também a realidade de alguns municípios. Acho que assim, na Grande Vitória a gente não tem esse tipo de problema. Agora a gente vai para o interior, a gente encontra assim, muita dificuldade nas prefeituras. Falta de material humano, mão de obra. Então, Sim. Assim, às vezes essa mudança repentina acaba prejudicando que eles possam se adequar, se ajustar lá para poder fazer isso. Então, assim, é muito importante essa questão, você se antecipar a isso, o negócio de saúde. Tá. O colega comentou de que na Grande Vitória, essas mudanças que o tribunal proporciona nos seus sistemas, nas suas normas aí, não causa tanto impacto. Ao passo que no interior, quanto mais antecedência se souber dessas mudanças, devido à falta de estrutura material e humana, melhor para o município pequeno se preparar. Concordo com você, colega, e só adiantando, o pessoal do Cidades Web vai falar, sexta-feira, agora, dia 19 de agosto de 2016, haverá aqui no Tribunal de Contas uma audiência pública para as empresas fornecedoras de software contábil, justamente para essas empresas já irem se preparando para recepcionar os dados na forma que vai ser exigido a partir de 2017. Então, isso só reforça aquilo que eu disse. O tribunal ele vai tentar trabalhar com o máximo de antecedência possível. Essa foi uma briga interna de nós auditores, em relação aqui ao corpo gerencial, para que não fossem realmente pegos de surpresa, porque a gente sabe que muito da que a gente vê de erro nas prestações de contas, justamente o cara vem na justificativa dizendo: eu não tive tempo para me preparar. É isso que a gente está querendo minimizar. Mas eu concordo com você. Eu acho que quanto mais cedo a regra estiver posta, depois você não tem a desculpa de dizer que foi pego de surpresa. Mais alguém?
Então, pessoal, só retornando, o PPA, ele é o meu planejamento de médio prazo, ele é para 4 anos. Tudo aquilo que o governo pretende fazer nos 4 anos, ele vai colocar aqui. E só lembrando que o PPA ele não coincide com o mandato do gestor, do chefe do Poder Executivo, né? O PPA ele só é feito no âmbito do Poder Executivo. Aliás, só existe uma PPA, uma LDO, uma LUA por município, óbvio, né? Por quê? O legislador pensou na seguinte situação: ora, se eu fizer coincidir PPA com mandato, eu corro o risco da descontinuidade. Então, quem entrou em 2013, que vai encerrar agora em 2016, executou o último ano do PPA anterior e elaborou o PPA para 2014 e 17, 14, 15, 16 e 17. Quem entrar, os eleitos que tomarem posse em 1º de janeiro de 2017, vão executar o último ano do PPA da atual gestão e vão elaborar o seu próprio PPA para vigir a partir de 2018. Certo? Só lembrando mais uma vez que ele pode ser revisado, né? Ele não é letra pétrea ali que você não pode modificar o que está ali. Ok? Então, o PPL estabelece de forma generalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. O que são isso? Diretrizes. Para efeito PPA, a diretriz é a orientação que indica a forma ou condição para se atingir determinado objetivo, ou seja, são normas gerais, amplas, que mostram o caminho a ser seguido na gestão dos recursos públicos. É mais ou menos que tipo de governo que eu quero dar, né? O meu governo é o quê? Mais alocativo? Mais distributivo? A gente vê isso muito no governo federal, até porque o governo federal tem que fazer isso, dada a dimensão territorial do Brasil. Nos âmbitos dos municípios, dificilmente veja isso, né? O PPA, quando a gente olha de um exercício para outro, normalmente são os mesmos programas, priorizando quase sempre as mesmas áreas, saúde e educação, até pela questão do mínimo a ser aplicado, nesse sentido, não modifica muito. O que vai modificar é a capacidade de investimento do município. Então, o que varia de um PPA para o outro é o quanto que você vai realizar de despesa de capital, que normalmente está só diminuindo. Dada a crise econômica, está se gastando muito dinheiro com custeio e pouco com investimento. O PPA ele termina num programa. O que é um programa? É um instrumento de organização da atuação governamental que vai articular um conjunto de ações para concorrer para um objetivo mensurado por indicadores, visando a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. Esse programa ele vai ter um objetivo, então, já que ele é o instrumento que vai organizar essa atuação governamental, ele tem que ter um objetivo. O objetivo de um programa, que tem que ser sempre mensurável para o indicador, vai expressar um resultado sobre o público-alvo, descrevendo a finalidade do programa com concisão e precisão. Como é que eu faço para atingir um objetivo de um programa? Eu tenho que agir através da ação. E o que é a ação? Conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. A ação pode ser um projeto, uma atividade ou outras ações. Diferença em projeto e atividade. Projeto é início, meio e fim. Tem a limitação temporal. A atividade não. A atividade ela é contínua. A gente dá o exemplo de projeto e atividade sempre como a despesa de capital e a despesa de custeio. Despesa de capital, fiz a escola. A escola, aquela atividade, aquele projeto, vai ter início, meio e fim. Construir a escola. E depois, acabou? Não, depois eu tenho que dar a manutenção daquela escola, tenho que botar o professor, tenho que botar a servente. Então, aquela despesa que eu vou ter na manutenção, tanto da parte fim como da parte estrutural daquele projeto, vai ser uma atividade. E a meta? Quantidade de bens ou serviços produzidos ou executados no âmbito do programa em prazo definido para a consecução do objetivo pretendido. Interessante que quando eu falei isso aqui ontem, teve uma colega que falou, a meta lá no meu município é coisa muito difícil de se fazer. Eu falei, como assim? É a parte mais fácil, você estipular meta, 4 escolas, pavimentação. Eu falei assim, não é isso, é porque a coisa muda tanto que tem que toda hora mudar. 4 vai para 3, para 1, para 2 e daqui a pouco é menos 1. Eu falei, mas não pode ser negativo, né? Não pode. Não pode, né? Mas ela falou que a situação hoje é justamente nesse sentido, de que como você já está se percebendo que não vai ter recurso para executar aquilo, a primeira coisa que se faz é alterar isso aqui, a meta. Não vou cumprir. Não vou cumprir. Certo? Perguntinha. Eu tenho obrigação de executar meu PPA na íntegra?
Não, não tem. O que não pode é o contrário, é eu executar algo que não está no PPA. Não existe obrigatoriedade de eu cumprir integralmente o que está no meu PPA. Meu PPA é a orientação, vai representar a intenção do meu governo para aquele período de 4 anos. Simplesmente isso. Ok? Aí, para a gente fechar aqui o PPA, a gente traz a diferença da definição e do alcance do PPA quando ele surgiu lá em 64 e depois de 88. Em 64, através da 4320, o PPA ele só tinha que dispor sobre as despesas de capital para um período de 3 anos. Então, ele era trianual, não era quadrienal. E era aprovado por decreto, não vai haver necessidade de lei. Com a vigência, a promulgação da Constituição Federal de 88, ele passou a estabelecer diretrizes, objetivos e metas, e isso de maneira regionalmente, para tentar diminuir as desigualdades, e também tinha que dispor sobre despesas de capital e outras delas decorrentes. Interessante que essa diferença aqui, ela é muito interessante, porque se eu boto aqui só as despesas de capital, eu esqueço que para uma despesa de capital vai vir depois a despesa de custeio associada. E eu não precisava dispor sobre isso lá em 64. Agora não. Agora eu sou obrigatoriamente a falar sobre as despesas de capital e as que vão decorrer a partir da realização dessas despesas. Tenho que também estabelecer quais são os meus programas de duração continuada e, como a própria Constituição falou agora, somente por lei eu posso instituir o PPA. Então foram diferenças sensíveis que ocorreram de 64 para 88 em relação ao PPA. Tudo bem? Bom dia. Só seu nome e o seu órgão e município, por favor. Sou Márcia, sou do município de Serra, Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde da Serra, bem-vinda. PPA, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Só lembrando, para finalizar o PPA, que não muito tempo atrás, a mentalidade que o gestor tinha do PPA era uma coisa tipo pro forma. O que é pro forma? Eu tenho que fazer porque existe a obrigação de fazer. Né? Ah, o que é esse PPA? Não sei. Ah, faz aí, pega o anterior e modifica lá, bota meu nome e vamos embora. Não é bem assim. Né? Como eu disse, a cara que a gente vai enxergar de um governo, a partir agora de 2017, quando ele estiver elaborando o seu PPA para 2018, 19 e 20, 18, 19, 20 e 21, vai estar ali estampada no PPA. Então, o fazer por fazer não vale. Ah, mas tem problema de recurso, tem problema de recurso. Sim, mas mesmo os recursos sendo escassos, eu tenho que saber o que eu vou priorizar, quais áreas que eu quero priorizar. E vai estar aqui, ó, para os 4 anos, no PPA. PPA não pode ser apenas entendido como uma lei pro forma. Ok? LDO. A LDO, desses 3, é a que eu mais gosto. Eu não sei porquê. Vamos descobrir. Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é um elo entre o PPA, que funciona como um plano de governo, e a lei orçamentária. A lei orçamentária que é um instrumento que vai viabilizar a execução dos programas governamentais. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a lei orçamentária. Uma das principais funções da LDO é a de selecionar dentre os programas incluídos no PPA aqueles que terão prioridades na execução orçamentária subsequente. De acordo com o parágrafo 2º da 165 da Constituição, a LDO vai compreender as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, vai orientar a elaboração da LOA, vai dispor sobre alterações na legislação tributária e vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Reparem que, originalmente, a LDO foi uma inovação do Constituinte de 88. Não havia, antes de 1988, a LDO. Que originalmente, pela redação da Constituição, só pela redação da Constituição, olha o papel da LDO. Já não era pouca coisa. Ó, tenho que selecionar lá no PPA quais serão minhas metas e prioridades para o exercício seguinte, incluindo as despesas de capital. Vou orientar a elaboração da lei orçamentária, vou dispor sobre alterações da legislação tributária, o que eu vou estar majorando, o que eu vou estar alterando na minha parte tributária. Vou estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, BANDES, no caso do Estado do Espírito Santo, e BNDES, no caso da União. Então, gera muita coisa.
E aí, nada é tão bom que não possa melhorar, veio a LRF. A LRF, essa parte aqui foi a que a gente falou agora. A LRF falou, olha, não tem a LDO lá, que foi criada pelo 1652, parágrafo 2º da Constituição. A partir de agora, a LDO também vai ter que dispor sobre equilíbrio de receita e despesa, critérios e formas de limitação de empenho, aquele previsto lá no 4º e no 9º da LC 101, que a gente vai falar muito sobre essa limitação de empenho. Vai ter que dispor sobre controle de custos e avaliação de resultados. Vai ter que dispor sobre a transferência das entidades públicas e privadas, previsto lá no 4º e no 26. Inclusive, ontem surgiu uma dúvida aqui de um colega sobre um parecer consulta do tribunal a respeito do 26, que eles estavam tendo uma interpretação de que não haveria necessidade de lei específica para a concessão de transferências às entidades privadas. Bastaria apenas haver a previsão na LDO e a LOA operacionalizaria. Eu falei assim, eu desconheço. Aí nós pesquisamos o parecer, realmente tem que ter lei. É o entendimento do tribunal. Não foi modificar esse entendimento. Tem que ter a lei genérica, né, para concedendo isso, e depois na LDO você descreve quem serão as entidades beneficiadas e na LOA você pode transferir. Vai ter que dispor sobre renúncia de receita, que é um assunto extremamente espinhoso nos últimos anos, principalmente no âmbito do Estado do Espírito Santo, né? Então, falando do Estado, não comparando com os municípios. A gente tem problema com o Estado e não tem problema com os municípios nesse sentido. Não no sentido que a gente vai falar daqui a pouco aí, que são dos incentivos fiscais. Tem que dispor sobre a destinação da reserva de contingência. Tem que dispor sobre quais condições podem ser contratadas horas extras. Dispor sobre os projetos novos e sobre os que estão em andamento, além da conservação do patrimônio público. Trouxe 2 importantes anexos, que é o de metas fiscais e o de riscos fiscais. E, no caso da União, um anexo específico contendo o objetivo das políticas monetária, creditícia e cambial, além de metas de inflação. Então, eu gosto muito da LDO. Hoje, se alguém de vocês me perguntar, professor, como é que o senhor acha que vai terminar o ano do meu município lá? Eu falei assim, traz a sua LDO do ano passado, que orientou a sua elaboração da sua LOA para 2016, que eu te digo. Eu vou pegar os anexos da LDO e vou te dizer como é que vai terminar o seu ano lá. Está lá no seu anexo. Dependendo do grau de confiabilidade com que foi elaborada a sua LDO, eu te digo agora. Você não precisava nem, se fosse esse o problema, não precisava nem ter vindo aqui. Era só pegar a LDO e ver lá. Sua meta está lá. Né? Receita primária, despesa primária, resultado primário. Alienação de ativos, para onde vai, comportamento da receita, metas de arrecadação, está lá. Não está lá? Os anexos da LDO? É um instrumento interessantíssimo. E tem que ser bem feito. Né? Elaborei, já vou de antemão te dizer, ano que vem vai dar problema. Não é isso? Gosto muito da LDO. A LDO, achei uma ideia interessante do Constituinte de 88, melhor ainda do pessoal que elaborou a 101, trazendo todos esses adendos para dentro da LDO. Achei muito bom. Ok? Bom dia. Seu nome, seu município? Gustavo Marilândia. Gustavo Marilândia. Você é o contador de Marilândia? Sou. Bergamaschi? Isso. Gustavo Bergamaschi. Tudo bem? Marilândia. Acho que eu fiz Marilândia essa semana retrasada aí. Não foi limites? Fiz uma coisa de Marilândia tem pouco tempo aí, não sei. Vamos lá. Depois os colegas passam para você o curso, porque eu não posso retornar porque esse curso está sendo gravado. Ok? Vamos lá. Certo, pessoal? Então, eu acho ele um instrumento interessantíssimo, eu acho ele importante. É importante ele ser bem elaborado, porque se eu coloco lá de fato o meu comportamento real de receita e de despesa, eu já sei o que vai acontecer no final do ano.
que é o anexo de metas fiscais? É o relatório base para o equilíbrio das contas públicas e chave para a gestão fiscal responsável, conforme preconizado no artigo 1º, parágrafo 1º da LRF. Né? Eu não vou abrir o anexo de metas fiscais porque a gente só faz isso no nosso curso de gestão orçamentária e financeira. Aqui, como eu falei, esses instrumentos de planejamento a gente só está passando bem superficialmente porque é só para a gente fazer essa parte introdutória para a parte específica do curso. Ok? Anexo de riscos fiscais. Esse anexo deve conter os riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso sejam concretizadas. Para a elaboração desse anexo, será necessária a avaliação do que é incerto ou eventual, devendo para isso basear-se em ocorrências anteriores e experiências tais como calamidades públicas, demandas judiciais, etc. Demanda judicial, depois eu tenho que conversar com a menina. Bem elaborado, o anexo colocará à disposição do gestor as normas e os procedimentos que deverão ser tomados no caso de ocorrência dos riscos suscitados. A STN, lá no seu manual lá de demonstrativos fiscais, quando ela fala sobre o anexo de riscos fiscais, ela é bem contundente nessa parte aqui. Ó. É só o que é incerto e eventual. Por quê? Se todo mês de janeiro eu tenho epidemia de dengue, isso não é eventual, isso é corriqueiro. Então eu vou ficar baixando o crédito extraordinário para abrir, para fazer contratação? Está errado. É o que é incerto e eventual. Se existe, historicamente, uma ocorrência de vários casos naquele mês, durante anos, não é incerto e eventual. Isso aqui não é um risco. Isso não é um risco. Isso tem que ser uma despesa ordinária, normal. Se submeter ao procedimento ordinário. Já está previsto no orçamento. Ok? Está lá no manual da STN. Tranquilo, LDO, pessoal? Volto a dizer. A LDO ela tem que ser bem elaborada. A LDO tem que retratar fielmente o que a gente está esperando arrecadar de receita e despesa. Aquelas metas têm que ser metas realistas. Porque não é só pela questão da notificação do tribunal por descumprimento de meta, não. É porque, de fato, né, ao final do exercício, vai se concretizar ou não o desequilíbrio. Então, se eu já souber de antemão que não vai arrecadar, o que eu tenho que fazer no meio do exercício? Limitar empenho. Independentemente de ser final de mandato ou não. Limitar empenho. Ok? LDO, tranquilo? Vamos para a LOA, para fechar essa parte inicial. Lei Orçamentária Anual. É um instrumento de planejamento, programação, execução e avaliação da ação governamental. Né? Então, é através da LOA que eu vou cumprir com aquilo que foi planejado, com aquilo que eu previ lá no meu PPA inicialmente. Né? Ele é meu instrumento de ação para concretizar toda aquela programação. E o orçamento ele é dividido em duas partes ou seções separadas, receitas e despesas, tanto no aspecto jurídico como no contábil. Em relação à despesa pública, a previsão contida no orçamento, seja aquela inicial ou aquela do crédito incorporado através do crédito adicional, durante o exercício, destaca um caráter limitativo e imperativo, inibindo e proibindo a administração de efetuar gastos além dos créditos concedidos. Né? Então, a despesa ela é fixada. Princípio da legalidade. Só posso fazer aquilo que a lei me autoriza a fazer. Então, se a minha fixação está lá, 50 milhões, a minha previsão de abertura de crédito adicional, prevista na lei orçamentária, 10%, vou abrir meus 10%. Se houver necessidade de nova abertura de crédito adicional, somente mediante nova lei. Não pode fazer. Ok? Outro detalhe. Não é obrigatório a lei orçamentária conter autorização para abertura de crédito adicional. Isso é uma faculdade que o Poder Legislativo concede ao Poder Executivo. Nos nossos cursos de gestão orçamentária e financeira, as pessoas perguntam, professor, quanto é que o senhor acha razoável colocar lá de percentual para abertura de crédito adicional? Eu falei assim, depende, vai conversar com o Legislativo, quanto ele quiser. Se ele achar que o seu orçamento está próximo à realidade, a gente dá 5%. Se ele achar que o seu orçamento
não está próximo da realidade, você deve planejar melhor, não te dá nada. Ele não tem obrigação de dar. Outra coisa também, o local para conter autorização para abertura de crédito adicional é LOA. Né? A gente teve uma briga muito grande aqui no tribunal sobre a autorização para crédito adicional na LDO. Quando a gente lê a Constituição Federal, em nenhum momento ela fala que a LDO é local para você permitir a abertura de crédito adicional. Esse é um problema que a gente enfrentou durante muito tempo e eu fui da corrente contrária. Eu falei, me prove aqui na Constituição Federal onde está escrito que a LDO é o local para conter autorização para abertura de crédito adicional. Não tem. Está no 67 lá, que é da LOA. Né? Aí a alegação de que mas a 4320 não continha a LDO. Sim. E qual o problema? A Constituição não alterou a parte da 4320 relativa à LOA, simplesmente repetiu. O que ela disse, o que a LDO deveria fazer é aquilo lá. As metas e prioridades, orientar a elaboração da LOA, alterações na legislação tributária, a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Onde é que está escrito que tem que ter autorização para abertura de crédito adicional? Não tem. Certo? Então, em matéria de despesa pública, só posso gastar aquilo que a lei me concedeu como crédito. Ou leis posteriores, né, que abram crédito adicional. Quanto à receita pública, ao estimar as receitas prováveis de cada fonte, o legislador não pretende limitar as faculdades de arrecadação do poder público. Perdão, gente. O objetivo do cálculo dos recursos é fundamentar o montante dos gastos e, por via de consequência, chegar ao nivelamento entre receita e despesa. Entretanto, ao contar a despesa, tal previsão não constitui um limite. Olha que engraçado, né? Vem aqui, campeão, aqui na frente também, se quiser, tá? Quem senta na frente paga o café depois, tá? Interessante que as pessoas são engraçadas, né? Eu acho que eu passei os 4 anos da minha faculdade, não lá da contabilidade, mas lá na administração, eu sentava no mesmo lugar, eu ia lá na janela, perto daquela lagoa, era a mesma posição, o braço na janela em 4 anos. Aí que as pessoas têm essa mania, né? Cada um escolhe o lugar, né? Eu acho que se vocês fizerem um outro curso nessas mesmas condições, vão sentar nos mesmos lugares. Isso parece que está incutido na cabeça, né? É um negócio interessante mesmo. Bem legal. Campeão, só o seu nome e o seu órgão para a gente dar continuidade? Meu nome é Clayton. Clayton? Sou do município de Joneiva. Joneiva. Trabalha em qual área lá? Controlador de Joneiva. Ok, mais um controlador. Depois do almoço eu vou dar alguns recados, né? E aí vou ver se eu já tenho a posição oficial que estava para sair um curso voltado para controle interno, para auditoria. Eu vou ver se eu verifico. Ontem não tinha nada definido, mas depois do almoço a gente tem alguns avisos importantes para vocês aí, ok? Então, olha que interessante. Eu não comentei, né, porque foi a hora que o rapaz chegou, né? Em um curso desse que eu dei no interior, uma pessoa levantou e falou assim: professor, lá no meu município acontece o seguinte, ó, primeiro, a gente faz o contrário. Primeiro, eu faço as minhas despesas. Aí depois eu vejo quanto é que eu vou arrecadar. Sim, mas como é que você vai fazer suas despesas se você não sabe quanto é que você pretende arrecadar? Depois dá um jeito. O prefeito falou, a gente, sei lá, bota uma rubrica aí, aumenta lá um pouquinho lá, né? É estimativa a receita, né, professor? É estimativa, né? Legal. Mas não dá uma situação dessa, né, gente? É o contrário. Se eu não sei quanto é que eu pretendo arrecadar, como é que eu vou fixar aquele monte de coisa lá se eu não vou ter o suporte financeiro para isso? Né? Lembrando que orçamento financeiro é financeiro. O cara acha que pelo fato de ter orçamento, toma empenho. Sim, mas e o financeiro? Vai fixar a receita. Fixar a receita, isso aí. Ele fixa a receita e a despesa ele estima. Ele investe a ótica. Boa colocação. Né? Não dá um negócio desse. Então, o objetivo aqui do conceito jurídico e orçamentário da receita é não
não ser limitador. A receita, se eu estimei em 50, eu posso arrecadar 60, 70, 80, não tem problema. Já ao passo que a despesa não. A despesa eu só vou poder executar aquilo em que houver autorização para isso, naquele exato montante. Tudo bem, gente? Então vamos lá, recapitulando. Nós fizemos essa parte introdutória falando sobre planejamento, princípios da administração pública e sobre os instrumentos de planejamento de maneira bem en passant. Ok? Desses 3 tópicos, algum comentário, alguma sugestão, algum ponto que surgiu na cabeça de vocês, de alguma coisa que acontece no município de vocês e vocês têm dúvida? Questão dos instrumentos de planejamento, está tranquilo? Está sendo elaborado nos prazos? Estão contendo todos esses elementos necessários? Estão tendo estimativas realistas da receita? Ok. Podemos seguir então? Prestação de contas anual no âmbito do TCE. Muito embora a prestação de contas anual não seja específica de final de encerramento de mandato, quando nós fizemos aí há 50 dias atrás, aí, junto com o secretário-geral Rodrigo Libiana, a estrutura do curso, a gente achou interessante trazer esse tópico para dentro desse curso, porque como nós tivemos essa modificação agora em 2016 em relação à recepção dos dados, tivemos aí alguma enxurrada de visitas, né, de dúvidas, né? Acho que teve gente até que fez voodoo, né, com os nossos bonequinhos lá, ficaram tão felizes com a gente, não sei porquê, não fizemos nada demais, estamos exercendo a nossa competência de controle externo, né? Temos autorização no regimento, vou mostrar daqui a pouco, para definir a forma e a maneira como vamos recepcionar esses dados. A gente não entendeu, mas tudo bem, a gente pode discutir a relação, de boa, né? Vamos lá. Então, a gente achou interessante trazer a prestação de contas anual por todos esses pontos que eu já elenquei. E, como eu disse, após o almoço, por volta de 13h30, vamos ter aqui uns 20 minutos com a equipe do Romário Figueiredo, que é até meu chefe, é o secretário-geral de contas, para falar sobre as novidades para 2017. Ok? Vamos lá. Prestação de contas anual no âmbito do Tribunal de Contas. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os municípios respondam em que nome desses assumam obrigações de natureza pecuniária. Então, reparem que a obrigação de prestar contas não é definida pelo tribunal, é pela Constituição. Esse aí do artigo 70 da Constituição Estadual, que repete o que está lá no comando da Constituição Federal. Ok? Então, a legitimidade do Tribunal de Contas a analisar a prestação de contas, que vai estar no próximo artigo lá, advém da Constituição Federal. E a obrigação de os gestores prestarem contas também advém da Constituição Federal. O controle externo, aí já é do artigo 71 da nossa Constituição Estadual. O controle externo a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Antes de entrar nas competências do Tribunal de Contas, quero deixar claro aqui o seguinte: a competência primária para o exercício do controle externo recai sobre o Poder Legislativo. E por que é importante dizer isso? Daqui uns 3 slides mais à frente, eu vou adentrar. Quarta-feira da semana passada teve uma importante decisão no âmbito do STF, né, que não poderia ter vindo em dia pior, porque na quinta-feira foi o dia de advogado, né, o Tribunal de Contas desde 2015, no dia do advogado não há expediente, né, não sei porquê, convencionou-se que não haveria expediente no Tribunal de Contas, cada dia de advogado, e na sexta-feira nós vamos compensar o dia, então não trabalhamos nem quinta nem sexta. Eu não tenho nada a ver com isso. Dura lex e sed lex. Mandaram eu não trabalhar, eu não vim trabalhar. Não tenho nada a ver com isso. Então, na quinta e na sexta-feira não houve expediente. E ontem, como eu fiquei aqui de 8h30 até 5 da tarde, né, ontem atrasou o nosso curso aqui, ontem dia 15 de agosto de 2016,
eu consegui pegar para o alto o que o Tribunal de Contas está fazendo a respeito, né? Hoje, na sessão plenária, hoje, terça-feira, é o dia que o Pleno do Tribunal de Contas se reúne, sairá uma decisão plenária suspendendo, sobrestando, e eu não me lembro qual é o outro verbo que utilizou lá, todos os processos de prefeitos de gestão que envolvam dano e ressarcimento. Gestão. Governo, não. Daqui a pouquinho a gente fala isso. Então, só para adiantar a quantas anos. Então, hoje a sessão plenária, que começa às 14 horas, vai ser interessante. Eu vou até agora, quando no almoço, vou na Secretaria de Controle Externo, ver se eu já consigo pegar a minuta final dessa decisão para trazer para vocês. Qual o objetivo? É para esperar a modulação da decisão do STF, porque não está claro ainda qual a extensão e a modulação da decisão lá do ministro Gilmar Mendes, né? Foi Gilmar? Acho que foi Gilmar, né? Dois ministros, na verdade. O Gilmar teve uma decisão e a Câmara teve outra do STF. No mesmo sentido. Então, a ideia de suspender e sobrestar é para esperar para ver qual é o efeito disso. Porque me parece que o presidente, o conselheiro Sérgio Abudi, até no final de semana, entrou em contato lá em Brasília e está todo mundo um pouco perdido ainda. Porque tem... Foi o Lewandowski e o outro foi o Gilmar. Foi Gilmar, né? Pois é. Então, O Lewandowski abriu um voto de divergência e na divergência ele... e o placar foi apertado, né? 6-5, né? Isso aí. Então, a ideia dessa decisão plenária hoje é parar tudo. Para até ter essa modulação e a extensão dessa decisão do STF. Aí depois vamos ver o que vai ser feito aqui no âmbito do Tribunal de Contas, né? Mas aí, voltando aqui para o nosso curso, o que tem que ficar claro para vocês é o seguinte: o detentor primário do controle externo é o Poder Legislativo. Né? Ele detém um controle político, ele faz o controle político do Poder Executivo. Certo? E quais são as competências do Tribunal de Contas, então? Inciso 2. Emitir parecer prévio sobre as contas dos prefeitos, perdão, em até 24 meses, a contar do seu recebimento. E aqui, a contar do seu recebimento. No Tribunal de Contas, vige a seguinte sistemática. Recebi as contas estão incompletas, ou não atenderam lá as especificações, notifico, recebo de novo. A partir do momento que eu recebi de novo e elas estiverem completas, aí eu começo a contar esse prazo. O prazo é do fiel recebimento, né? Aí vocês falam assim, mas aí é tranquilo, né? Realmente foi tranquilo, porque aí o cara mandava qualquer coisa, estava errado, e depois complementava, ele ganhava um prazo. Isso já aconteceu no passado. Agora não vai mais, né? Dentre as novidades para 2017, que vocês vão ter agora à tarde, né? Não vou antecipar, não, deixar vocês sofrerem, vocês almoçarem bem depois, né? Então, vigie aqui no tribunal essa seguinte sistemática. É a partir do seu fiel recebimento. Se estiverem incompletas ou faltando documento, faz-se a notificação, o cara encaminha, e aí depois que recebeu, está tudo ok, aí passa a correr esse prazo de 24 meses no caso de prefeito. Para as contas do Tribunal de Justiça, Ministério Público e da Mesa da Assembleia e da Câmara Municipal, o prazo é de 18 meses a contar do recebimento. E as contas do Tribunal de Contas, quem é que analisa? Nossos vizinhos aqui, Assembleia Legislativa. A diferença é que aí vocês julgam, né? Vocês dão a decisão final. Isso aí. Contas, né? Isso aí não modificou. Não vai, não volta o plenário dos órgãos, não é um parecer, né? A parte de esse inciso 2 está tranquilo em relação a essa decisão lá do STF. Continua emitindo parecer prévio para o Legislativo julgar. E as contas do TJ, do MP, da Assembleia e das Câmaras continuam julgando nesse prazo aí. Esse outro inciso aqui é que começou a dar problema, né, lá no âmbito do STF. Mas aí a gente vai falar mais à frente lá, quando a gente vai falando da IN 34. Ainda dentro das competências do Tribunal de Contas, do artigo 71 da Constituição Estadual, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelos poderes públicos, estadual e municipal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio e outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, exceto as previstas 29, 2, 56, 11 e 25. Aqui é que está o problema em relação ao prefeito.
que pela decisão do STF, ele é inimputável. Eu não posso julgar, só posso emitir parecer prévio. Mesmo naquele caso de tomada de contas, né? A tomada de contas, os nossos processos de fiscalização hoje, quando há irregularidade que resulte em dano em horário, eles são convertidos em tomada de contas. E a tomada de contas eu julgo. Só que agora vai acontecer casos, pelo que a gente andou conversando, especulando esses últimos dias aí, de que nessas tomadas de contas, em que estiverem arrolados lá 5, 6 pessoas no polo passivo, uma dessas pessoas for prefeito, eu tenho que tirar o prefeito e continuo o processo contra os outros. Dentro do nexo de causalidade da culpa de cada um. Ok? Esse que é o problema hoje da decisão do STF. Não posso julgar. Porque aqui eu julgava prefeito. Deu causa, perda, extravio, irregularidade, um processo de tomada de contas. Não posso mais julgar. É por isso que esses processos serão sobrestados. Mas você pode apurar. Você não pode julgar. Mas aí eu vou... Apurar o ato desse vedado. Por isso que eu te falei por que a gente vai ter que esperar. A apuração pode ser feita. Por que a gente vai ter que esperar a decisão do STF? Porque eu vou apurar, não posso nem aplicar multa. Não, você vai E eu vou emitir um parecer prévio 2 para a Câmara? Você vai encaminhar para a Câmara, você apurou. Você não é um órgão auxiliar dela. Não sou auxiliar. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, com o auxílio. Esse que é o problema, que agora, na verdade, a Câmara, né, ela já vai receber dois pratos prontos do Tribunal. Né? Exatamente. Vai dar para ela e ela vai confirmar ou não. Aí, valorizou a Câmara e desvalorizou o Tribunal. São competências. São competências. Mas aquilo que eu falei, como é muito cedo, a gente não vai adentrar muito nesse ponto, só vou permear mais um pouco quando estiver falando das contas de gestão, porque tem que esperar lá a STF publicar a decisão, ver como é que vai ser, como é que os tribunais de contas vão reagir a essa tipo de situação. Então é muito cedo. Então essa decisão plenária de suspender e sobrestar esses processos, eu achei acertada, porque você não está arquivando, não está fazendo o que tem que fazer para o exato momento que a gente está vivendo agora. Sobrestar e suspender. Ok? Vamos lá. Então, só recapitulando que a obrigatoriedade de prestar contas advém da Constituição e o exercício de controle externo a cargo do Tribunal de Contas advém também da Constituição. Esse aí já é o nosso regimento interno. Nosso regimento interno ele teve uma modificação agora em 2013, com o advento da Lei Complementar 621, que foi a nossa nova lei orgânica em 2012, e ela deu um prazo de 1 ano para se elaborar um novo regimento interno. Esse regimento interno é a Resolução TC 261 de 2013, que veio com um monte de novidades. Né? Nosso regimento interno anterior era de era a Resolução 182 de 2002, então já estávamos aí há 11 anos sem modificações substantivas no nosso regimento interno. E agora temos aí um regimento que, inclusive, a gente recebeu notícias que vários tribunais estavam querendo copiar a lei orgânica e copiar o nosso regimento interno. Da apresentação das contas. As contas dos administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos previstos nos incisos do artigo 5º da lei orgânica deverão ser apresentadas sob a forma de tomada ou de prestação de contas para julgamento, e só por decisão do plenário, utilizando critérios de materialidade, de relevância e de risco, poderá haver a dispensa dessa obrigação. Repare que a gente já tinha uma discussão aqui no tribunal sobre essa questão de analisar todas as prestações de contas que entravam aqui no Tribunal de Contas. São 687 jurisdicionados. Aumentou? Como é que aumentou assim? Desconcentração. As prefeituras estavam na onda da desconcentração e aí cada secretaria virou uma UG. Ou seja, cada secretário agora era passível de ser julgado pelo Tribunal de Contas. Então, começou com Vitória, lá na década de 90, depois foi para Cariacica, Vila Velha e foi espalhando. Né? Hoje, até municípios pequenos, eu acho que Pinheiros, que é um município pequeno, estava querendo desconcentrar. É um meio de proteção do prefeito, né? O gestor está se defendendo. Né? Ele acaba delegando poderes e ele não responde pelo ato do secretário. Exatamente. Primariamente, ele não responde. Né?
O colega falou que a desconcentração é uma maneira que o prefeito encontra de ele delegar responsabilidades ao outro e aí não ficar no polo passivo. Talvez essa decisão de desconcentrar, dependendo dos efeitos da decisão do STF, vai se tornar inócua, né? Porque ele já fica inimputável do mesmo jeito. Não vai ser alcançado. E aí o problema ficou única e exclusivamente nas costas do secretário. Ou seja, quem for escolhido para ser secretário agora tem que pensar bem. Secretário. Tinha uma secretária ali também, né? Faz parte. Agora, reparem nessa questão aqui da dispensa da obrigação, como eu estava dizendo. Nós recebemos prestações dos consórcios públicos. Tem consórcio público cuja despesa executada no ano é R$120 mil. E aí vem a prestação de contas para cá para eu fazer uma análise de uma despesa de R$120 mil. Como é que está hoje? Não está parado. Não tem um consórcio sendo analisado, não temos tempo. Com a modificação estrutural que aconteceu agora no exercício de 2016, na gestão do conselheiro Sérgio Abudib, nós temos agora uma secretaria exclusiva para contas, que é a SESEX Contas, na qual eu trabalho, e daqui a pouco o Romário, quando vier aqui com a equipe dele falar, o Romário é o chefe, é o secretário de contas. Está lá tudo parado, a gente não tem condições de estar analisando hoje. E eu vou pegar um processo de contas cuja despesa foi 120 mil. Qual o risco para o erário disso? Sendo que esse consórcio presta, ou ao menos deveria prestar, contas para o município consorciado. Então a gente já tem que estudar isso, e já naquela época, em 2013, já foi colocado isso aqui no nosso regimento interno, justamente para se prever, para se já ter um respaldo legal para isso. Depois, no normativo, né, sem precisar alterar o regimento, né, numa IN, de repente, trabalhar com isso, com a possibilidade de dispensa de apresentação de contas. Muito embora, vocês vão ver daqui a pouco na apresentação do pessoal Cidades Web, está se pensando trazer os consórcios também para o portal. Né? E aí talvez o próprio portal, o próprio sistema, já fazer essa análise da prestação de contas, através de uns indicadores, algumas movimentações, algo nesse sentido. Ainda dentro do nosso regimento interno, no artigo 135, as tomadas de prestação de contas demonstrarão os atos e fatos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial praticados pelos agentes responsáveis, referente ao exercício ou período da sua gestão e a guarda de bens e valores públicos sob responsabilidade segundo o PPA, LDO e a LOA. Por que é importante, por que eu trouxe esse artigo aqui? Por aquilo que eu falei. A tendência no futuro é que o nosso Cidades Web recepcione PPA, LDO e LOA e vai fazer essa análise de programa. Né? Então, a partir do momento que eu estou prestando minha conta, que eu executei aqui um programa, o meu sistema ele vai fazer automaticamente a conferência se esse programa está aqui, ó, o PPA. Importante dizer isso. Né? Essa ideia do PPA pro forma, né, porque hoje ele vem em papel aqui e a gente não analisa, isso vai acabar. Ok? E está batendo a porta. 2017 já vão vir muitas modificações, 2018 mais ainda. Os documentos comprobatórios dos atos e fatos do parágrafo anterior serão disponibilizados na respectiva unidade. As contas serão acompanhadas do relatório parecer conclusivo da unidade de controle interno do respectivo órgão ou entidade, os quais deverão conter os elementos indicados em ato normativo do tribunal. Então, pessoal do controle interno, toda a prestação de contas, que é encaminhada aqui, vem com parecer, o relatório, né, o RELOCE, lá o anexo da IN, vem acompanhado do controle interno. A ideia do tribunal é fazer um evento para controle interno até o final do ano. Como eu disse, nós estamos com problemas de datas, né? E com essa situação ocorrida na semana passada, eu não sei quais os desdobramentos que vão ter aqui, como é que vai repercutir, se isso vai repercutir na nossa agenda aqui de curso, mas a ideia é fazer um evento indo para controle interno ou para auditoria daqui até o final do ano. Vocês aí que têm interesse, né, entrem em contato com a Escola de Contas, verifiquem, né, porque como eu sou instrutor, não tenho como estar trazendo para vocês como é que está o andamento da preparação desses cursos. Artigo 141. Os dados necessários à composição da tomada ou da prestação de contas anual dos gestores poderão ser recepcionados e ser sistematizados por meio eletrônico a ser disciplinado em ato normativo próprio. E nós já o temos, que é o nosso Cidades Web.
Então, repare que o nosso regimento interno naquela época, ele já foi concebido pensando em todas essas modificações que nós estamos pretendendo. Nossa política, né, de processo eletrônico. O processo eletrônico é quase que uma realidade já no tribunal hoje. Hoje, nenhuma peça que eu elaboro mais eu assino. Eu faço assinatura eletrônica. Aí a peça já vai direto para o processo. Eu imprimo, porque ainda o processo ter nascido originalmente físico, mesmo que eu faça a minha peça no sistema, eu tenho que colocá-la fisicamente no processo. Mas ela não vem mais assinada com a minha caneta, vai com a assinatura eletrônica. Então, estamos caminhando para o processo eletrônico. E da mesma forma que a nossa PCA ela tende a ser eletrônica, né? O Gleidson e o Romário vão falar mais tarde aí, nós estamos caminhando para isso. A exatidão dos dados enviados a este tribunal é de responsabilidade dos representantes legais e técnicos das entidades jurisdicionadas, a quem competem garantir a sua fidedignidade aos registros contábeis e aos demais sistemas de controle interno, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa. Então, por que é importante dizer isso, né? Vocês vão ver na fala do Gleidson que a ideia do tribunal é, já agora em 2017, disponibilizar imediatamente os dados recebidos na internet. Recebi os dados da prefeitura, vou jogar na internet. Está liberado ao público. Aí pode acontecer, né, espero que não aconteça, de que o prefeito, ao fazer aquelas publicações lá, que ele tem do relatório resumido, dos anexos daquelas bimestral, quadrimestral, dependendo da vigência lá, apresentar um dado que não vai bater com o que está colocado na internet pelo Tribunal de Contas. Ah, o tribunal errou. O tribunal não errou. A responsabilidade pelas informações prestadas são exclusivas do gestor. Aqui é declaratório. Ele está declarando. Ó, declaro, tem minha assinatura digital. Não assinei digitalmente aquele documento? Não foi eu que produzi aquele documento. Foi o gestor. Então, cuidado com isso, porque os dados eles têm que ser fidedignos, tem que vir na integralidade, porque vai ser publicado, vai ser disponibilizado ao público geral. Aí, para a gente parar para o cafezinho, só trazendo a base normativa para depois a gente entrar na IN. A base normativa, então, para a prestação de contas é a Constituição Federal, né, e os respectivos artigos também da Constituição Estadual, que repetem na íntegra o que está na Federal, a Lei Orgânica do Tribunal, 621, o Regimento Interno, e a IN 28 e a 34, que a gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo.